Chega mais ação, vamos juntos aqui analisar as últimas informações do Flamengo-Mengão, que está em preparação para a partida contra o Cruz Azul do México, que acontece nesta quarta-feira pela Copa Intercontinental. Vamos analisar a imprensa esportiva falando sobre essa preparação, tem entrevista com o Pedro, a gente vai analisar com o Léo Pereira, a gente vai analisar todas as informações do Mengão. Já chega aqui, deixa o seu like se você não é inscrito aqui no canal. Meu Mengão React, eu convido você a fazer parte aqui todos os dias, trazemos para vocês as informações do Flamengo. Deixa os créditos ao canal da ESPN Brasil, link na descrição. Bora para as notícias do Flamengo. A gente ainda fala de Flamengo. Flamengo no Intercontinental, competição que acontece no Catar, e é para lá que a gente vai. O Renato Senise acompanhando de perto também o Flamengo, traz as informações para a gente. Tudo bem, Senise? Seja bem-vindo. Um beijo para você. Beijo para você, Gláucia. Um abraço para os companheiros no estúdio, um abraço para os fãs de esporte. Só para explicar um pouquinho a situação aqui, eu tô com a credencial, fui obrigado a entrar com a credencial, que me dá permissão a filmar nas ruas aqui de Doha, mas a segurança aqui é muito, muito rígida, então tem um segurança olhando para mim falando que eu estou sendo expulso gentilmente, então vou passar as informações rapidinho. Estou em frente ao estádio Ahmad Bin Ali, estádio onde o Flamengo enfrenta nessa quarta-feira o Cruz Azul, estádio onde o Flamengo enfrentará o Pirâmides do Egito se passar pelo Cruz Azul, e se passar pelo Pirâmides é o estádio também onde o Flamengo fará a grande final dessa Copa Intercontinental, ou Mundial, como vocês quiserem chamar, contra o PSG. Um estádio muito bonito, com a fachada com menção a vários pontos, a vários pontos importantes da cultura aqui do Catar, menções à fauna e à flora aqui do país, com capacidade para 40 mil pessoas, estádio que recebeu 7 jogos da última Copa do Mundo e um dos mais sustentáveis do mundo, viu? 90% do material utilizado para a construção do estádio foi material reciclado. Bom, o Flamengo treinou agora há pouco, a cerca de 20 quilômetros daqui, delegação completa, quase 26 jogadores, já falo sobre isso, mas os 26 jogadores estão aqui no Catar. Isso porque 22 jogadores chegaram ontem, de madrugada, de manhã aqui no Catar, já treinaram logo à noite para se aclimatar, para se acostumar com o horário, com o fuso horário daqui, e 4 jogadores chegaram depois, os 4 jogadores que enfrentaram o Mirassol, o goleiro Diogo Alves, o Everton Araújo, o Mikael e o Wallace Ian. Chegaram agora há pouco, mas também já foram para o treinamento, então 25 jogadores do Flamengo no treinamento. Isso porque o Pedro, que está na lista de relacionados, existe ainda uma dúvida, a gente ainda que acredita que o Pedro vai jogar, mas nos 15 minutos que a imprensa teve acesso ao treinamento do Flamengo, o Pedro foi o único que não esteve em campo. Um Flamengo que o próprio Felipe Luiz vem falando que tem que dosar os minutos que tem de descanso com a atividade para ficar pronto para enfrentar o Cruz Azul. Como eu disse, a viagem, os jogadores chegaram, a maioria, os 22 chegaram no domingo, mais 18 horas de viagem, um esquema muito especial, um avião de luxo, os jogadores até tinham cama, o assento aqui tinha cama para eles dormirem, então eles conseguiram descansar um pouco e agora fazem atividades. Fizeram uma atividade hoje, amanhã fazem a última atividade antes dessa grande partida, a estreia do Flamengo nessa Copa Intercontinental contra o Cruz Azul, o campeão da Conmebol. Volto com você, Gláucia. Obrigada, Senise. Beijo grande, amigo. Boa sequência para você, trazendo as informações do Flamengo. Renato Senise vai seguir lá no Catar, acompanhando essa participação do Flamengo no Intercontinental. Gostei que ele falou da turma que atuou no fim de semana, naquele mistão do Flamengo. Foi para lá para fazer já a aclimatação. Não, Saiu de Rio Preto para o Catar, o calor tá bem próximo, Lá é 017, ali lá é outra conversa. Ali região Mirassol, São José do Rio Preto, ali o negócio pega, então já chega com o calor já no jeito. Mas é óbvio que toda a programação do Flamengo, amigos, pode ser adiantada e reorganizada com o título saindo no meio de semana. E isso, óbvio, que pode impactar nessa sequência na participação do Intercontinental. A gente vai pegar o exemplo do Botafogo do ano passado, não tem jeito. O Botafogo foi campeão no domingo, teve que viajar às pressas correndo logo depois do jogo, e aí chegou todo arrebentado, entre aspas, e perdeu o jogo para o Pachuca, que era o que poderia lhe dar a condição de seguir na competição, e teve que voltar, e teve aquela situação toda envolvendo o Arthur Jorge, pediu demissão e tal. Começou ali, o Botafogo vinha de ter vencido a Libertadores e o Brasileiro em uma semana, tudo era festa e de repente virou de cabeça para baixo. O Flamengo conseguiu assegurar o Brasileiro antes, deu uma tranquilidade, então nem mandou os principais jogadores para a última rodada, viajou focado, descansado,
para ter a possibilidade de fazer uma campanha melhor. Isso não garante que o Flamengo vai passar pelo Cruz Azul, depois pelo Pirâmides e pelo Paris Saint-Germain, mas é algo que você consegue encarar com um pouco mais de tranquilidade. Lembrando que o Cruz Azul, o primeiro adversário, jogou sábado à noite no México, foi eliminado, né, na semifinal do Campeonato Mexicano, perdeu para o Tigres e até o pessoal comemora lá, né, porque se o Cruz Azul tivesse passado para a final, eles iam ter que esperar ele voltar do Mundial de Clubes e a final ia acontecer o primeiro jogo no dia 25 de dezembro, o segundo no dia 28. Ia ter jogo no dia de Natal. Tá achando que isso aqui tá apertado o calendário, é? Então o pessoal mexicano comemorou, ufa, Cruz Azul vai jogar o Intercontinental e a final vai acontecer entre o Pachuca e o Tigres, dois times muito fortes lá do futebol mexicano. Se não ganhar o Intercontinental, não vai mudar nada em relação ao ano do Flamengo. O ano é espetacular, o ano é dos dois grandes títulos possíveis. O Flamengo ganhou os dois, ganhou a Libertadores, dias depois ganhou o Campeonato Brasileiro. O Intercontinental ficou no calendário, depois da FIFA criar o Mundial do meio do ano, né? E aí tem esse Intercontinental no final do ano, que é o Mundial, que era o antigo Mundial. Mas me parece que o Flamengo está dando o peso que a competição merece, vai com respeito, todo mundo que está à disposição vai para jogar. É um time muito forte, o melhor time do continente, é o melhor time da América do Sul em campo. Mas se o Flamengo não ganhar do Cruz Azul, não muda nada o ano. Eu acho que o planejamento do Flamengo não está voltado a ganhar ou não ganhar o Intercontinental. O planejamento está traçado para o ano que vem. O ano foi de grande sucesso. E o Flamengo, se ganhar, espetacular, cereja do bolo. Se não ganhar, o ano também é espetacular e não muda muito. Até aqui só não ganhou a Copa do Brasil, do que ele disputou. Ganhou a Supercopa do Brasil, contra estadual. O Botafogo, ganhou o estadual, brasileiro e Libertadores. E se vier o Intercontinental, claro que a torcida vai fechar o ano com muita festa, mas como disse o Prati, se não vier, lembrar, o Flamengo já está classificado para a Copa do Mundo de Clubes de 2029. Isso aí. Léo Pereira e Pedro falaram antes deste Mundial. Vamos ouvir. Intercontinental. Um momento especial, um momento incrível na carreira de todos nós. Um momento de estar escrevendo ainda mais, de poder estar escrevendo ainda mais o nome da história do Flamengo. Então, por precisar uma pressão positiva, porque, como eu falei, o Flamengo pede isso pelo elenco que tem, pela grandeza que tem o clube. E é uma pressão boa que nos motiva, né? Desde quando eu cheguei sempre foi isso. Em 2020 eu cheguei no Flamengo, sabia da pressão que era jogar nesse clube. E a gente que chega com essa tarefa de conquistar títulos e manter esse patamar do Flamengo, pra gente é muito gratificante ter o ano aí com 4 títulos e podendo conquistar ainda mais agora no mês de dezembro. Dando 100% todos os dias para a recuperação, focado somente nisso, para, se Deus quiser, eu conseguir atuar no Intercontinental. Então, eu tô trabalhando, estou buscando, né, com a ajuda de todo o departamento médico do Flamengo. Eles mesmos falam lá no dia a dia que meu corpo recupera bem, né, as lesões que eu tive. Eu tive uma recuperação muito rápida da lesão do joelho. Então, espero que continue assim. Eu creio que, se Deus quiser, eu vou estar lá para disputar esse Intercontinental. A gente não conhece a equipe do Cruz Azul, vai estudar ainda o adversário. É a tônica da nossa equipe, do nosso técnico, é o que a gente tem em mente, que é esse passo a passo, um jogo de cada vez. Não adianta a gente ficar pensando no PSG antes a gente passar pelo Cruz Azul e o Pirâmides, né? Então é pensar jogo a jogo, a gente tem que passar essas duas equipes para daí sim pensar no PSG. Muito bem, Flamengo que estreia na próxima quarta-feira neste Intercontinental. A gente é da época que esse era o Mundial, né, Prates? Isso, agora, final do ano. É o Mundial, é o Mundial. Mas esse Intercontinental... Agora a Copa do Mundo de clubes no meio do ano, que é aquela que aconteceu esse ano a primeira vez, né? É isso, e ouvimos o Pedro aí falar também dessa expectativa dele, o Senise até trouxe também informação sobre o Pedro, e o próprio Pedro lembra bem, né, amigos? Ele, ao longo do ano, também sofreu com lesões, e aí foi se recuperando, alternando
passando bons momentos com essas lesões, enfim. A expectativa para que ele possa participar ou como é que chega para essa quarta-feira? Óbvio que uma peça importante nesse elenco do Felipe Luiz, mas que ele também foi se ajustando nessa ausência do Pedro, né? É isso, né? E claro que ele é um jogador muito importante. Felipe Luiz teve em algum momento do ano um problema com ele, né? E aí o Pedro dá a impressão que perde espaço, recupera o espaço depois. Quando ele se machuca, era o maior momento dele no ano, né? E o Flamengo ganhou os títulos sem o Pedro nos jogos decisivos, né? Então isso dá para o Felipe Luiz, dá ao Flamengo, obviamente, um alento que, olha, sem um centroavante desse nível, o time virou-se muito bem. O time teve uma resposta muito boa, né? Então acho que não tem já aquela pressa, aquela necessidade de colocar o Pedro quarta-feira para jogar. Se tiver condição, talvez ali para alguns minutos, talvez não comece para entrar depois. Mas acho que aquela necessidade toda, aquele temor inicial quando ele tem a contusão, isso passou. Os títulos colocaram isso lá para trás, né? Então, quarta-feira ele sai com a delegação, pode jogar, mas acho que se não tiver uma condição agora, para ficar inteiro para o ano que vem, para começar 2026. Eu acho que devido ao tempo parado, o ideal seria usar aos poucos, de forma crescente o Pedro. Um pouquinho no primeiro jogo, se o Flamengo passar um pouquinho mais no segundo, para que ele chegue em boas condições para. É isso daí, nação. Então o Flamengo está em preparação no Catar para essa partida contra o Cruz Azul do México, né? Que a gente viu na matéria, o Cruz Azul perdeu lá na Copa do México e aí já vai jogar a partida contra o Flamengo. Chega, entre aspas, mais desgastado, mas não pela temporada, porque fez menos partidas do que o Flamengo. O Flamengo, ele fez mais partidas, mas chega um pouco mais descansado de dias que antecede a partida contra o Cruz Azul do México, né? Então vamos ver o que o Felipe Luiz vai preparar para essa partida. O Flamengo está de olho no mercado, lembrando que a temporada 2026 começa antes, começa já no começo de janeiro, e o Flamengo já tenta se recuperar os seus jogadores, né? Provavelmente vai dar descanso para os seus jogadores após o Intercontinental, e aí deve começar a temporada com a base. Inclusive a base deu um show na partida contra o Mirassol, foi 3-3, mas deu um show, jogaram muita bola. E o Flamengo já está de olho no mercado buscando novos reforços, né? Nós vamos ficar de olho e vamos trazendo as informações para vocês sobre os reforços do Mengão. O Flamengo que está em busca de um goleiro e deve reforçar o elenco do Mengão. Vamos ver o que vai acontecer, nação. Obrigado por você estar aqui até o final do vídeo. Deixe o seu like, se inscreva no canal e daqui a pouquinho a gente traz mais notícias e informações do Flamengo para vocês.